principal objetivo da Atlas é apoiar os seus clientes na transição energética. A Atlas busca, no desenvolvimento de seus projetos, fazer os melhores projetos possíveis em questão de produtividade da energia gerada, custo de implantação, custo de estruturação financeira, estrutura de comercialização e, obviamente, a gestão e operação dos ativos. Com vento e sol abundantes, o Brasil está na crista da onda dos investimentos em renováveis. Mas o que isso significa para a economia e infraestrutura locais? Quem se beneficia das instalações de parques de energia eólica e solar? É sobre isso que vamos conversar com o Fábio Bortoluso, diretor-geral da Atlas Renewable Energy. Fábio, como a expansão de renováveis, solar e eólica principalmente, estão transformando ou podem transformar a forma como o Brasil planeja e investe em infraestrutura? Obrigado, Nayara. Foi um prazer conhecê-la. Obrigado pela oportunidade de falar. O Brasil dispõe de recursos abundantes de fontes renováveis, né, notadamente energia fotovoltaica e energia eólica. Já desenvolveu bastante, já fez crescer bastante a capacidade instalada dessas duas fontes, mas ainda há muito recurso disponível para expansão. Isso é importante falar. É uma pergunta bem ampla, né? Falar da importância dessas energias para a infraestrutura e a economia do Brasil como um todo. Acho que a economia depende bastante de energia como a base, né, da sua produção nacional, seja do setor de primário, né, de extração ou de agropecuária, industrial, obviamente, né, muito importante também o setor de serviços. Então, a economia depende da sua matriz energética. Então, todas elas podem se beneficiar de uma matriz energética baseada em energias renováveis. Isso, antes, no começo, né, dependia muito de subsídios, né, de apoio do Estado para competir com as outras fontes. Isso globalmente, aqui também no Brasil, né, as fontes térmicas, né, que já estão bem estabelecidas, vamos dizer assim, são de fácil extração e de combustíveis bem disponíveis. Hoje elas já têm competitividade para chegar em preço com menos subsídios, né? Obviamente que ainda há financiamento de projeto via Banco de Desenvolvimento, ainda há questões relacionadas a benefício de transmissão, redução da tarifa de transmissão, mas elas já se tornam cada vez mais econômicas no sentido de viáveis. Então, a importância para a infraestrutura em si, acho que facilita e diminui o custo de alguns setores que vão apoiar a economia brasileira, que é uma mineração, extração, indústria química, indústria pesada, indústria petroquímica também, que apesar de não contribuir tanto com a transição energética, você ter a matriz energética na base da indústria petroquímica também ajuda a descarbonizá-la. E para a infraestrutura como um todo, você viabilizando grande parte da economia, você pode facilitar a alocação de capital, seja ele estatal, seja ele do mercado privado, para os projetos de infraestrutura. Então, isso é um efeito indireto. Também tem projetos de infraestrutura que são energia intensos, de certa forma, né, como saneamento básico, como aeroportos, portos, rodovias, transporte urbano, eles também se beneficiam da energia renovável sendo cada vez mais barata, mais viável. Ainda nesse tema da infraestrutura, você trouxe alguns exemplos assim de como que as energias renováveis podem ajudar, né? Mas quais são hoje os principais gargalos para esses setores que você citou? Olha, acho que há uma dificuldade geral no Brasil relacionada a custo de capital. Isso afeta toda a economia brasileira, especialmente as indústrias de capital intensivo. Né? Tirando isso, acho que na questão da energia e impactar essas indústrias, há uma questão da capacidade de transmissão, né? Então, transmissão e distribuição de energia são fatores vitais aí no custo total de energia para os grandes consumidores, até para os consumidores menores, como as pessoas aí, e os pequenos negócios. Então, há um desafio muito grande de otimizar o sistema elétrico, especialmente na transmissão, e ter uma capacidade de abrangência no território, que é vasto, uma capacidade de intercâmbio entre as regiões para que a energia flua e a gente não tenha tanta restrição, e reduza-se o custo
da transmissão. Obviamente, o custo de transmissão também é afetado pelo custo de capital, né? Por isso que eu disse que é o problema primário, mas o próprio planejamento é vital para a gente poder ter a melhor alocação dos projetos, para que essa energia chegue nas regiões consumidoras de maneira mais barata possível. Eu acrescentaria aqui também questões regulatórias. Eu acho que o Brasil é muito avançado nesse sentido, mas obviamente tem desafios importantes para superar. O crescimento das renováveis, especialmente na geração distribuída, no caso da fotovoltaica, sendo um empecilho nesse planejamento do setor elétrico. Então há um desafio aí de educação de todos os agentes, não só dos reguladores, para reconfigurar o setor elétrico e otimizar a capacidade de despacho das plantas que geram, tanto as centralizadas quanto as distribuídas. Mas acho que há uma visão positiva na soma total de que o que se absorveu de fato se consolidou e os projetos estão se maturando com esse arcabouço e funcionando de certa forma, né, de maneira geral. E como que os projetos da Atlas entram nisso? Como que esses projetos contribuem tanto para a expansão da matriz no Brasil, quanto para o desenvolvimento da infraestrutura? O principal objetivo da Atlas é apoiar os seus clientes na transição energética, né? Então, os clientes que querem energia renovável, que querem uma energia competitiva, não só renovável, mas competitiva em termos de preço, em termos de melhor estrutura contratual, que se adeque aos seus outros riscos, né, que não seja só custo, mas, por exemplo, exposição cambial, exposição à curva horária, né? A Atlas busca, no desenvolvimento de seus projetos, fazer os melhores projetos possíveis em questão de produtividade da energia gerada, custo de implantação, custo de estruturação financeira e estrutura de comercialização e, obviamente, a gestão e operação dos ativos. Ao trabalhar em todas essas frentes, a Atlas cria o melhor produto para o seu cliente, a energia mais eficiente em termos de custo, em termos de especificação do produto e, obviamente, ajudando o cliente com seus objetivos também de transição energética e descarbonização dessas indústrias que a gente serve. Falando de Brasil, que está agora com uma agenda de industrialização verde, como que esses projetos podem ajudar a indústria nessa jornada de descarbonização? Primeiro, né, substituir a sua fonte de energia ou colocar novas fontes, né? Eventualmente, a gente tem estudado também maneiras de apoiar clientes que estão eletrificando os seus setores, né? Por exemplo, transporte, algumas indústrias, várias indústrias, na verdade, né? Trocando os fornos de combustão de carvão, vegetal, mineral, né? Óleo, gás, para fornos elétricos, e aí a eletricidade provida por esse projeto de energia renovável. Acho que esse é o principal impacto imediato nessa agenda de descarbonização da indústria. Além disso, tem se falado muito novas cargas que vão ter demanda de energia elétrica, por exemplo, os data centers, né, as empresas de telecomunicação, que têm uma boa demanda para energia elétrica e, obviamente, vão preferir que essa fonte seja renovável, até para cumprir metas aí globais desses grupos que estão investindo nesse setor. Você tem novas fontes, novas demandas vindo potencialmente, né? Não há nada concreto, mas potencialmente da produção de hidrogênio verde ou de amônia e derivados de amônia para transporte ou fertilizantes verdes. Essa é uma grande agenda que está nascendo agora. Obviamente tem muitos desafios, né? Regulação, localização, estrutura de custos, mas são frentes interessantes e que podem ajudar essa agenda mais ampla do Brasil de aumentar a capacidade da indústria, mas que seja uma capacidade o mais descarbonizada possível para ajudar essa agenda global de mobilização para a transição energética. Nós temos visto nos últimos tempos os investimentos crescendo no Brasil nessa área de renováveis, né? Como isso se traduz nos negócios, como isso se reflete, por exemplo, para os clientes que estão interessados em contratar esse tipo de projeto de energia? Bom, quanto mais há investimentos no setor, ele tende a ser mais eficiente, né? Então, você aumenta a produtividade e você reduz custo. Isso é uma teoria econômica para lá de comprovada. Via de regra,
aumenta em investimentos em um determinado setor, aumenta a sua competitividade. E isso também é verdade para as renováveis aqui no Brasil, né? Então, esse aumento de investimento ao longo desses anos todos permitiu melhorar a competitividade, então são projetos cada vez mais produtivos, e isso, como se traduz para os clientes, você acaba tendo uma energia cada vez mais barata. Isso, obviamente, é o principal fator de decisão de um comprador. Você consegue fazer contratos longos, e aí você reduz a necessidade de ir a mercado desses clientes e ter esse risco de daqui 3 anos a energia está mais cara, está muito mais cara, não há disponibilidade. Quando você tem um fornecimento longo, você foca no seu negócio, né, no que você é bom, na venda do seu produto e na produção do seu produto, né? E aí você também barateia a transição energética, né? Os grupos empresariais, né, industriais fazem isso de maneira política, tem uma política de transição energética porque é uma vontade do seu investidor, mas também nas metas que os estados de todo mundo, né, tem imposto aos seus agentes, né? Não é só um legal de ter, mas também uma obrigação que cada setor, cada país vai começar a ter, né? Alguns já têm bem forte, né? Então, ao reduzir o custo, você facilita esse deslocamento da carga existente para das fontes tradicionais para as fontes renováveis e também nas cargas novas. Você facilita economicamente essa transição. A gente, obviamente, ainda está no passo anterior de certas indústrias que não têm quase nenhuma presença ou que estão em estágios muito preliminares de desenvolvimento, e você colocar mais essa agenda pode ser sufocante para essas indústrias, mas, ao mesmo tempo, a competitividade da economia brasileira vis-à-vis a global vai depender muito de quão descarbonizada é a economia brasileira. Isso vai afetar também o comércio internacional. Então, tem muitas frentes aí para trabalhar. Acho que a vontade, pelo menos publicamente falando, do governo federal e de governos estaduais de promover a agenda. A grande questão é quanto a gente reduz o ruído e quanto a gente transforma essas vontades em ação organizada e sincronizada. Quais que são os resultados socioeconômicos desses projetos? Pode dar alguns exemplos? Projetos, assim, durante a sua implantação, eles são mais impactantes com relação à geração de emprego. Por exemplo, o nosso projeto Vista Alegre, que já está em execução, hoje já tem mais de 1.000 pessoas mobilizadas diretamente na obra, deverá chegar por volta de 2.000 pessoas durante a implantação, fora os indiretos, né? As pessoas empregadas aí nos fabricantes de equipamentos, tanto internacionais como aqui no Brasil, né? Chegando aí até mais de 5.000 pessoas direta e indiretamente envolvidas em cada projeto. A Atlas sempre prefere contratar mão de obra local para trabalhar nas obras, né, para ter um impacto direto na população circunvizinha aos projetos. Além disso, a Atlas faz treinamentos específicos de eletromecânica, né, para quem vai trabalhar, especialmente um programa de mão de obra feminina, para ter um impacto ainda mais perene nas sociedades circunvizinhas. A gente entende que trazer as mulheres para esse mercado de trabalho é vital, não só para elas, mas para todo mundo. Então, os programas de mão de obra feminina, Somos Parte da Mesma Energia, já estão no seu 5º projeto, esse projeto Vista Alegre, no norte de Minas Gerais, mas também em outras regiões de Minas Gerais e no norte da Bahia. Além disso, a Atlas, através do estudos de impacto social e ambiental, mapeia outras oportunidades para ter impacto na região que não sejam só os diretos da obra. Então, por exemplo, o projeto Edmundo, que foi desenvolvido no nosso projeto Jacarandá, na Bahia, lá em Juazeiro, estabeleceu esse programa para ensinar jovens, tanto mulheres quanto homens, a empreender e a tecnologia. Muda a vida de jovens, dá oportunidades, e não só relacionados a trabalhos em obra civil e eletromecânica, mas também a trabalhos mais orientados à digitalização e a empreendedorismo. E esses trabalhos, nós entendemos que tem impacto mais perene e mais duradouro nessas regiões, mudam mais as regiões que usualmente são regiões menos desenvolvidas economicamente. Então, a presença desses projetos fazem toda a diferença para impactar e servir como impulsionadora não só da riqueza atual, né, através da mão de obra local utilizada nas obras, mas também impactando os seus jovens para que possam também desenvolver economicamente na região.
Além de empregos, esses projetos também acabam gerando oportunidades de novos negócios relacionados às renováveis, né? Pode trazer alguns exemplos? Existem muitos subfornecedores nessas regiões que trabalham direto ou indiretamente com a gente ou com os contratistas. Por exemplo, restaurantes, né? Imagina mais de 2.000 pessoas trabalhando em local, você precisa de bastante comida para o pessoal parar para almoçar. Usualmente a gente procura que os subfornecedores sejam da região para fornecer alimentos. Você tem impacto até imobiliário, muitas pessoas mudam para a obra, ficam mais de um ano lá. Você tem impacto de transporte, tantos ônibus e caminhões utilizados para transportar as pessoas e os equipamentos. Você tem impacto também das locadoras de veículos, né? Você tem impactos indiretos importantes na região, tanto dessas grandes empresas, mas também das empresas locais, né? Muitas das vezes a gente, com esses programas, a gente consegue treinar as pessoas e elas começam a fazer um primeiro negócio independente depois da Atlas. A gente pode dizer, então, assim, que os efeitos econômicos são muito diversos, né? Que surgem várias oportunidades de negócios aí. Como que as empresas podem se preparar para aproveitar essas oportunidades? Nossa área de comunicação social é bem ativa. Toda vez que a gente chega numa nova cidade, a gente procura a prefeitura, essas entidades de pequenos negócios nessas regiões, ou até também de cadastro de emprego, para buscar tanto a mão de obra local direta no projeto, quanto subfornecedores. Então, acho que negócios locais aí que tem interesse, sabe que a Atlas vai chegar numa cidade, vão ficar atento, né, às nossas redes sociais, aos nossos canais de comunicação, mas também aos canais oficiais de comunicação dessas entidades, né, locais, para buscar aí que tipo de serviço podem prestar, né, que tipo de fornecimento eles podem prestar, tanto para nós ou quanto para o nosso contratista. Bom, a gente chegou aqui no final da nossa conversa e aí eu queria deixar uma última pergunta com um olhar para o futuro. Como que a Atlas enxerga o potencial brasileiro nas renováveis para os próximos anos? O que isso pode trazer de desenvolvimento econômico, geração de emprego e redução de emissões para a indústria? Eu vejo muito potencial, como mencionado no começo da entrevista, há ainda muito recurso disponível. O Brasil é um território grande, com bastante recurso eólico fotovoltaico. A gente ainda nem explora outras fontes renováveis, né, como energia de marés, né, entre outras, até as eólicas de offshore. A gente ainda tem muito recurso dentro da terra para explorar. A regulação é também bem consolidada, bem madura, questões de planejamento, mas estamos aprendendo juntos, né, se adequando juntos. E temos desafios importantes, né, acho que o principal é a intermitência, né, fontes renováveis são intermitentes, mas a intermitência pode ser regulada através das baterias, e essa é uma agenda importantíssima que, de certa forma, vai ganhando urgência, né, para que as renováveis apoiem esse crescimento e essa mudança da matriz energética brasileira. Então, regular as baterias, facilitar a sua importação e, eventualmente, até fabricação local, se isso for interessante, se for econômico para o país, mas muito importante que a gente possa inserir as baterias aqui para ajudar nessa questão de intermitência. Isso vai afetar também o custo de transmissão, então, é uma frente bem importante, bem urgente para que os agentes discutam e venham a uma solução, e isso vai, com certeza, destravar muitos investimentos em projetos renováveis e vai destravar a competitividade de toda a economia brasileira, não só da indústria, num quesito de custo de energia renovável. Então, é uma economia que estará bem servida de energia, uma energia competitiva e que estará limpa. Acho que se vencermos esses desafios de curto prazo, a gente acelera esse processo e torna o Brasil ainda mais competitivo. Ia ser a última pergunta, mas vou fazer mais uma, que você trouxe a questão das baterias. Elas podem mudar o jogo? Como elas podem transformar esse mercado de energia, olhando pelo lado da infraestrutura? Dada a natureza de intermitência, né, das renováveis, vários desafios se geram aí, e isso também gera desafios na transmissão. O sistema elétrico hoje sofre um pouco com isso, dado o crescimento muito relevante das renováveis, especialmente da geração distribuída de fotovoltaica. E as baterias vêm para, no primeiro momento, ajudar nesse desafio da transmissão e reduzir o impacto
que os próprios renováveis estão se sentindo e causando em si próprias, né, de restrição de despacho e outras questões técnicas. Isso vai permitir reduzir essas restrições, até zerar, se possível, e também vai ajudar mais eficiência no consumo da matriz energética, né? Então, quando houver os picos de consumo, haverá disponibilidade de energia mais rapidamente, né? O sistema brasileiro ele tem uma energia de base muito forte, né, que são as grandes hidrelétricas, mas elas têm uma inércia muito grande para entrar no pico. No tempo da disponibilidade, as baterias têm tudo para cumprir essa lacuna. Então, isso é sim algo que muda o jogo, né, como você mencionou, ainda não é regulação. Então, essa acho que é a principal agenda mais importante, mais urgente, relacionada às baterias, mas também com relação à própria disponibilidade do equipamento, né? Você tem umas questões relacionadas a imposto de importação, são equipamentos fabricados fora do Brasil. Você tem uma agenda industrial que o governo atual federal gostaria de inserir também, tenho certeza, as baterias, mas é um desafio também um pouco de mais longo prazo, dada a competitividade da indústria brasileira em geral. Então, ter acesso aos equipamentos de maneira competitiva, que os outros países também têm muita demanda, é um desafio importante. Se a gente conseguir ter uma regulação robusta, que ajuda a destravar as restrições de transmissão e depois normalizar e igualar a demanda e a oferta de energia nas horas do dia, você consegue aumentar a produtividade da matriz energética brasileira e, por consequência, da economia brasileira.